Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi, depois de muito tempo relutando, de anos, quem me conhece, resolvi gravar uma série de vídeos compartilhando com vocês o que Deus tem falado comigo no meu coração, a minha vida pessoal, profissional, baseado no Evangelho. Quem me conhece sabe que eu, por mais de 10 anos, fui missionário e conheço Cristo, mas ao longo dos séculos, desses séculos de cristianismo, esses 2000 anos, a gente tem visto tanto entulho sendo colocado sobre a palavra, as fundações da palavra de Cristo, tantas coisas erradas, né? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus e a base da palavra de Deus, sabe? Eu vejo muita confusão, justamente pela falta do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz o salmista Davi. E esse é o objetivo dessa série de vídeos que eu vou gravar, é compartilhar a palavra de Deus, sabe? Os versículos e meditar sobre eles. Não tenho a pretensão aqui de trazer a verdade, mas colocar e expor algumas verdades básicas que até uma criança pode entender, porque Deus é assim, Jesus é assim, Ele é simples, Ele é puro, Ele é luz. Aonde há condenação, não há a palavra de Deus. Onde há confusão, Babilônia, não há a palavra de Deus. Isso é a nossa parte humana. Todos nós temos as confusões nossas, mas Deus, Ele é tão simples, Ele é luz. Quando Ele entra, Ele traz paz, Ele traz amor, Ele traz confiança, Ele traz perseverança, determinação, fé, ousadia, coragem para lutar os obstáculos e enfrentar. Ele traz sabedoria, discernimento, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele traz tudo o que a gente precisa, todos os dons e os talentos, né, que estão lá na palavra em Coríntios, em Gálatas, os frutos do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, justiça, temperança, que falta pra gente, né? Quem me conhece sabe que eu luto por isso, isso é um das minhas espinhos na carne, temperança. Eu sempre tive mais, mas à medida que a luta, a guerra da luta do dia a dia, né, ter a paciência, a temperança, ser mais brando e meditar mais antes de falar, como o Tiago fala. Então, enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem falado na minha vida. Espero que vocês possam, nessa série de vídeos que eu vou colocar, compartilhar com as pessoas, para que as pessoas possam ter a palavra genuína, a fundação, e tirar todo esse entulho que ao longo dos séculos o homem e a religião vem colocando, os diferentes tipos de religiões, tipos de igreja, vem colocando sobre a base de Cristo, né? As palavras de Cristo, elas são luz, elas são lâmpada para os nossos pés. As palavras de Cristo trazem salvação, né? Elas não trazem condenação, jamais, porque em Cristo não há condenação, há salvação, há amor, a fé, a mansidão, a temperança, a tolerância. Eu acho que o maior exemplo de tolerância que a humanidade já viu é Cristo e as palavras de Cristo. E hoje você vê pessoas se usando da bandeira de Cristo para levar intolerância. Isso é inaceitável para o coração de Deus e para o coração de Cristo, aquele que deu a vida por cada um de nós, né? Porque em João 1,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não é aquele que está na igreja, não é aquele que tem boas obras, não é aquele que dá o dízimo, é todo aquele que crê. Não é só, Cristo, ele mostrou isso em prática, né? O ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O filho pródigo, que gastou toda a sua herança, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela prostituta que se arrependeu e se jogou aos pés de Cristo, e os fariseus olharam ela torto, e dizia, se esse homem fosse de Deus, ele saberia quem está tocando ele. E Jesus falou, vocês vieram aqui e nem me cumprimentaram, nem lavaram
meus pés, mas essa mulher não para de lavar meus pés e beijar eles com as lágrimas. Então esse é o Cristo que optou por atravessar por meio de Samaria e falar com uma mulher, naquele tempo, há 2000 anos atrás, uma sociedade altamente machista, como a dos judeus, e altamente segregadora quanto aos samaritanos, que eles viam como traidores do povo de Israel. Os samaritanos eram uma mistura, né, de outros povos pagãos, então eles tinham um estigma que você não passava nem por dentro da cidade. E Jesus, com os seus discípulos, de novo, quebra todos os paradigmas das religiões de séculos para trás. E ele diz: eu vou passar por dentro de Samaria. E não satisfeito, ele não só passa, como ele para no poço de Jacó e fala com uma mulher que já tinha casado 5 vezes. Ele abençoa aquela mulher com as palavras, com amor, né? Ele abençoa com uma oportunidade dela mudar a vida dela mesma através do amor de Deus. Esse é o Cristo que eu conheço e esse é o Cristo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Esse é o Cristo e a beleza das palavras de Cristo. Para começar, não tem como não iniciar essa conversa e essa série de vídeos, né? Compartilhando esse conhecimento da palavra de Deus com você e para te inspirar a ler e meditar, porque o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo, ele não fala só comigo, ele fala com todos ao redor do mundo, desses 6 bilhões de pessoas. O Espírito Santo não está limitado por nada, nem por ninguém, nem por nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja cristã. O Espírito Santo não está limitado se você é crente ou ateu, se você é judeu, se você é árabe, se você é muçulmano. O Espírito Santo de Deus não está limitado se você é pobre ou rico, se você é classe média, se você é preto ou branco, ou indiano, ou japonês. O Espírito Santo não está limitado se você é da batista, da congregação, ou se você nem é cristão. O Espírito Santo não está limitado. Onde há um coração contrito, aí o Espírito Santo vai ser atraído por ele. É um coração onde deseja conhecer verdadeiramente de Deus. E a palavra de Deus, e meditar na palavra de Deus, na palavra de Cristo, que são as boas novas, é a solução, é o caminho, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele não falou a minha igreja, a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja, porque, veja, você tem o cristianismo, tem os católicos, que foi a primeira igreja fundada. Depois você tem com o rompimento Martinho Lutero, que rompe com a igreja anglicana e a igreja alemã, né? Rompe com Roma, com os católicos, isso quase 1000 anos depois. Daí para diante você tem, com a formação dos Estados Unidos, as igrejas protestantes, e lá mesmo a divisão de várias igrejas protestantes, batista, presbiteriana, assembleana, e por aí vai, até os mormons, testemunhos de Jeová. Então a quantidade de igrejas e religiões, eu não estou pregando contra não, tá? Eu acho que nós somos seres humanos, pensamos diferentes, temos a nossa turma, nossa maneira de pensar, de agir. O problema é a intolerância. O problema é o orgulho humano de achar que nós temos a verdade, enquanto que o Evangelho nos dá um vislumbre, um pequeno vislumbre de uma parte. Nós ainda existimos, como seres humanos que somos, e como feitos à semelhança de Deus e buscando um relacionamento pessoal com o Pai, com o nosso Pai Celestial, nós ainda estamos a anos-luz de compreender essa caminhar com o nosso Pai Celestial, o Criador do Universo, e com seu Filho Cristo. Jesus, ele falou para os seus discípulos, antes de morrer, ele falou: olha, tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão prontos para receber. Depois de 3 anos e meio na terra, vendo os milagres que ele viu, vendo ele morrer e ressuscitar, Cristo falou: ainda tenho muito a vos falar, mas vocês não estão preparados. Imagina nós. Então, é muita prepotência do homem achar que por conhecer Cristo sabe alguma coisa. Não, nós sabemos um pouquinho, nós temos experiência, né? E outra coisa, esse tema que a gente vai falar hoje é sobre a salvação. Não tem como não falar sobre o tema da salvação, a salvação do homem. Eu queria começar para falar, a gente já falou do João
1, no princípio era o verbo. O capítulo de João 1 fala, o versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí no 12 fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Habitou entre nós. Ele habitou entre nós. E diz que em Cristo, essa é a condenação do mundo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá? Quando você ama mais as trevas do que a luz, o que é isso, Luciano? E Cristo é a salvação de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer, não importa o seu passado, não importa o seu futuro, não importa quanto tempo você está na igreja, se você foi ou não, não importa o que você fez. Cristo, ele veio para todos e por todos. Quer alguns acreditem ou relutem, mas você vai perder a sua salvação. Não tem como perder um presente. A salvação é um presente. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo ele fala muito sobre o tema da salvação. Ele fala tanto porque Paulo sabia que a lei não salva. A lei é um aio que conduziu a Cristo, porque Paulo era um fariseu. Ele seguia a lei, à risca, e ele caiu do cavalo, porque Cristo naquele dia se encontrou com ele. A luz do Filho de Deus foi se encontrar com Paulo e disse, Paulo, por que me persegues? E ele falou, Senhor, quem és tu? Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Cada um desses pequeninos. Então quando a gente persegue as pessoas que seguem a Cristo, por mais diferentes que elas sejam, nós estamos perseguindo Jesus. Quando nós perseguimos o ser humano e tentando colocá-lo dentro de uma caixinha de condenações, aprisioná-lo ao invés de libertá-lo com as palavras de Deus, deixar que as palavras de Cristo libertem as pessoas e as transformem, deixar que o Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo não controlar esse processo, eu jamais vou conseguir controlar, as igrejas jamais vão conseguir controlar isso. Se o fosse, o mundo já estaria salvo, Jesus já estaria voltando, né? Então, Jesus fala lá nas 7 igrejas de Apocalipse, né? Cada uma tinha um pecado, né? E muitas delas, vocês começaram na graça e acabaram na lei, como Paulo fala em Gálatas. Ó, insensato Gálatas, o que aconteceu? Só quero saber se quando eu vim aqui com vocês, se eu os convenci pela lei ou se foi pelo Espírito Santo de Deus. Então a salvação, voltando em Efésios 2, 8 e 9, fala, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, nem vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Interessante, né? Porque fala, vou repetir, Efésios 2, 8 e 9, procura lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, nem vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação jamais virá por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem renovadora e regeneradora do Espírito Santo. Está em 1 de Pedro, está no livro de Pedro. Veja, é a lavagem regeneradora, renovadora, diária de um relacionamento com Cristo que vai nos lavando. Isso é estar salvo, é o tempo todo. Não significa que eu não vou pecar. Eu continuo pecando. Mas como assim, Luciano? E você não vai perder a salvação? Por isso Jesus veio, porque Ele é a água que nos batiza, que nos lava o nosso coração na caminhada desse mundo cheio de poeiras e de sujeira, né? É inevitável a gente mentir, é inevitável a gente se irar, é inevitável a gente não ter tolerância, não ter paciência, que Deus espera de nós, a gente vai melhorando. Mas se fôssemos todos perfeitos como Cristo é, não teria razão de estar aqui, ainda nesse corpo, né? E eu creio que a nossa caminhada não para por aqui, ela continua, né? Cristo, a própria palavra de Deus explica isso, né? Que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Em Hebreus,
capítulo 11, o Paulo ele faz um retrospecto de todos os homens de fé do passado, desde Adão e Eva, passa por Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, vai lá para Moisés, José, e passa por todos os grandes, Davi, todos os grandes homens de fé, que foram homens que pecaram, que tinham pecado, mas que se arrependiam, que buscavam a ajuda de Deus, que buscavam a purificação, que buscavam o perdão, que buscavam o reconhecimento. E, na verdade, eles queriam um relacionamento vivo com Deus, com o Pai. E chega até Jesus. E aí, no capítulo 12, isso é o capítulo 11, ora, a fé, o capítulo 11 começa assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que eu não consigo ver com o olho humano. Então ela é a prova, porque quando eu confio, eu sei que Deus está trabalhando no invisível, se eu faço a minha parte. Eu alimento o espiritual, não o físico. Uma hora ele vai se materializar. Aquilo que Deus prometeu, José fez isso, ele ficou anos, foi vendido como escravo pelos irmãos e ele não blasfemou. Abraão, por anos rodando naquele deserto, foi parar no Egito, teve que mentir. As pessoas acham que a gente, o cristão que mente, gente, não há condenação em Cristo. Vamos parar de condenar, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu tempo de maturação com Deus. Nós não somos juízes e não devemos ser. Jesus falou, não condeneis para não seres condenados. Amai. Ele falou, hoje acaba o jugo da lei. Ele está lá nos evangelhos. Ele fala, o jugo da lei acabou. Vocês dizem, olho por olho, dente por dente, eu porém digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Jesus falou, não condeneis para não seres condenados. Isso é tão simples, gente, até uma criança entende. E a gente o tempo todo está querendo colocar as pessoas em cadeias de condenação, enquanto que Cristo liberta. Cristo e o Espírito Santo quer libertar as pessoas verdadeiramente. Quem crê em mim verdadeiramente sereis livres. Eu sou o pão da vida. Trabalhai não pela comida que perece, que acaba um dia, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus é o pão da vida. Não é só nessa vida, é eterna. E nós, o nosso dever não é condenar, não é levar condenação, mas levar a genuína palavra de Deus, o genuíno evangelho, que isso é o evangelho, são as boas novas. O significado do evangelho é boas novas, que Cristo veio trazer para o mundo. Então, voltando em Efésios, diz que não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Gente, é pelas obras ou pela fé? Nós somos salvos, não pelas obras. As obras são importantes? Claro. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma consequência. A fé, ela nasce daqueles estágios inicial de amar e buscar a Deus. Ele vai alimentar o Espírito Santo. É um dos dons, é a fé, assim como a paciência, a sabedoria. E usar esse dom é uma consequência de uma vida com Deus, porque a fé sem obras é morta. Mas ela não é condição para a salvação, há uma diferença. Nós temos que separar, porque a palavra é tão clara sobre isso. Igual água, eu podia estar o dia inteiro dando exemplo disso. Filho pródigo é um. Tinha um homem muito rico. E Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. E veio, ele falou, pai, eu quero que a minha parte da herança, porque eu quero viajar ao mundo. E o pai deu, muito relutante, meu filho, tudo que é meu é teu, espera. E o outro irmão, orgulhoso, era o que trabalhava mais. Esse aparentemente era o mais vagabundo, vamos dizer assim, que não queria trabalhar, que queria gastar com viagens, com mulher. E o pai amava os dois igualmente. Então o pai falou, tá bom. E vendeu metade da herança e deu na mão dele. E ele foi todo feliz. E ele viajou, festas, amigos, Porque quando o dinheiro está no bolso,
Não falta amizade, né? Quando aí a gente vê, na hora da dificuldade, que a gente vê quem está com a gente. Na hora da alegria é fácil. Essa história mostra isso também. Então os amigos, quando acabou o dinheiro, acabaram-se as festas, a mulherada, a bebedeira, os amigos foram embora. Só ficou ele com os porcos, comendo comida de porco, lavagem de porco. E ele pensava assim, meu Deus, até os servos do meu pai lá, aquele homem rico, daquelas fazendas, até os servos dele comem melhor que eu, são tratados muito melhor que eu. E aí ele virou e falou assim, vou voltar e pedir perdão ao meu pai, para que ele pelo menos me aceite como um servo. E aí ele volta, né? E naquele tempo diz que a Bíblia, Jesus conta nessa parábola, diz que o homem, quando viu seu filho vindo, o pai, quando viu, correu até ele. Então, um homem rico não corre para ver o seu filho, né? Um homem rico nem corre no meio do campo. Mas naquele tempo, naquela parábola, o que Jesus estava querendo dizer é que esse homem, apesar das riquezas dele, quando ele viu o seu filho, que há muito tempo que desperdiçou tudo, estava um trapo, ele não pensou duas vezes. Ele correu para abraçar o filho. Quantos e quantos de nós reluta por correr e abraçar e amar aqueles que estão errantes? Quantos de nós temos esse tipo de tolerância, de amar, porque a Bíblia fala que o amor cobre a multidão de pecados. Isso é o que a Bíblia fala, né? E Jesus fala assim, vos conhecereis. Sabe como vamos reconhecer como discípulos de Jesus? Jesus falou assim, e reconhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Olha que palavra, o amor, amar a quem te ama é fácil. Amar quem não te ama, tolerar é isso. Mesmo que eu não concorde, eu amo. Mesmo que eu não concorde, eu amo. É difícil. Isso humanamente é impossível. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Às vezes eu tenho que orar muito para isso. Mas eu sei o que o Espírito Santo fala comigo. Filho, se eu te amo do jeito que você é, se eu tenho paciência contigo e te espero, e já te esperei, para que você possa, às vezes, anos para eu entender uma coisa que Deus já estava querendo me falar. Eu tive paciência contigo. Por que você não vai ter paciência? Por quê? Você é melhor que eu? Você é melhor que Deus? A gente às vezes quer ser melhor que Deus. Então Deus está no controle de tudo. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Deus é bom na dificuldade, na escassez e na abundância. Deus é bom nos obstáculos, nas dificuldades, na dor do crescimento e na alegria. Deus, ele é Deus em todo o tempo. Essa é a alegria da salvação, de saber que somos amados ao ponto de Deus entregou o seu próprio Filho. Então, nós somos amados, nós somos especiais, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Isso é o Evangelho, isso é a salvação. E quanto mais pessoas nós pudermos espalhar esse sal da terra e salgar essa luz do mundo, não condenação, não medo, não querer aprisionar as pessoas nas cadeias religiosas da religião. Você tem que vir aqui no meu templo, você tem que seguir toda semana, 2 vezes por semana, você tem que ser pastor, você tem que ser líder, você tem que ter a plaquinha para servir a Deus, para ter o reconhecimento. Isso tudo são coisas que o homem inventou, porque o coração de Deus vai usar qualquer pessoa em qualquer lugar. Paulo foi usado dentro de uma prisão. Paulo nunca foi discipulado por nenhum discípulo de Jesus. O próprio Cristo, o Espírito Santo, o discipulou depois dentro de uma prisão. Então usou ele. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Deus iluminou Barnabé para olhar em Paulo o Espírito Santo. E Deus usou Barnabé para tirar Paulo da onde ele estava. E Paulo aprendeu amando. Paulo aprendeu ensinando, amando. E esse tipo de salvação, que é a salvação do Evangelho. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo do filho pródigo, é o Cristo da mulher samaritana junto ao poço, é o Cristo da mulher que trouxe um unguento
aquele perfume lavou com lágrimas os pés de Jesus, aquela prostituta que se arrependeu, chegou ali e estava lavando os pés de Cristo com amor, com lágrimas de amor, de gratidão. Engraçado, né? Esse é o Cristo vivo, é o Cristo que morreu por todos, é o Cristo que morreu do lado de um ladrão e um blasfemava: se você é filho de Deus, desce dessa cruz. E o outro, do outro lado, oposto, virou e falou: fica quieto aí, rapaz, porque nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele é um homem santo. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no reino, no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Cristo. É o Cristo Salvador, é o Cristo que ama e perdoa, é o Cristo que veio para todos, para todos. Isso é muito forte. O Cristo que veio para salvar, perdoar, para regenerar, transformar a vida de todo aquele que deseja e quer. E quem sou eu para me achar melhor que qualquer um? Por mais que eu tenha tempos na igreja, que conheça Cristo, eu não sou melhor que ninguém. Não, não. Queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi uma vez de uma colega, de uma pessoa que eu discipulei, né? Eu me surpreendi. Depois de anos, ela falou assim: mas você sabe que tem diferença, né? Nós, que somos filhos, para a criatura. Deixa eu te falar uma coisa, talvez eu vou chocar você, mas eu vou ter que te falar. Eu vou ter que tirar esse entulho do Evangelho. Não tem diferença nenhuma. Luciano, isso é uma heresia. Olha, Jonas foi engolido por uma baleia e Jonas tinha no coração dele a justiça humana. Ele queria que os nínives, lá de Nínive, que eram pecadores, eles tinham que sofrer a punição de Deus. É assim que o coração humano pensa. É assim que a religiosidade pensa. Ah, isso aconteceu. Os judeus olhavam: por que esse cara ele é aleijado, ele é cego por causa dos pecados dele, ou da mãe dele, do pai, da geração? E os discípulos perguntaram: Senhor, por que isso acontece? Isso acontece para que a glória de Deus seja revelada. Muitas coisas não são por pecados, simplesmente são para que a glória de Deus seja revelada, porque Deus quer se revelar. Ele quer revelar como Ele atua, como Ele cura, como Ele transforma, como Ele perdoa, como Ele ama. Então, voltando lá em Nínive, a ira humana, a justiça humana é diferente da justiça de Deus, né? E ele falou assim: eles vão sentir agora a ira. E Deus falou: não, Jonas, você vai lá e você vai pregar a minha salvação. Se eles se arrependerem, eu vou perdoá-los. Como, Senhor? É impossível, eles não podem ser perdoados. Não tem perdão pelo que eles fizeram. A gente até hoje faz isso, já reparou? Muitos cristãos que pregam a palavra da tolerância de Cristo, eles acham que tem causas que não tem perdão, não. Lá no fundo, muitos não ousam pregar abertamente isso, mas o que eles estão pregando, na verdade, é isso. É o farisaísmo. Esse farisaísmo, essa religiosidade, na verdade é isso. Eles estão, como o próprio Paulo falou, né? Eles estão, se Cristo morreu debalde, ele fala, né? Se a lei pode salvar, se as obras de justiça nossa podem salvar, Cristo morreu debalde. Porque era aquela luta dos cristãos da igreja primitiva entre se circuncidar ou não, dos gregos e dos cristãos gregos que se vestiam diferente, comiam comidas que para os judeus eram impuras. Então, quando Paulo viu que os judeus estavam querendo influenciar com a lei os cristãos novos, gregos e romanos e outros, ele falou: o que está acontecendo aqui? E ele tem uma briga com Paulo, com Pedro, né? Uma briga, e está lá a briga na Bíblia, está escrito que ele repreende Pedro na frente de todos, fala: você conhece a verdade, você sabe quem é o Cristo. Como é que você condena, bota esses prisionamentos de condenação da lei, impondo que se eles só vão ser salvos se seguir isso? Quem é você, se o próprio Cristo não fez isso? Então o que eu estou falando, eu não estou falando de heresia nenhuma, não. Eu estou falando que está na palavra. Aí voltando ao exemplo de Nínive, né? Então, sabe o que a gente faz? A gente foge de Deus.
aquele fariseu, quando o coração está tomado pelo farisaísmo, religiosidade. A gente não quer pregar para essas pessoas, porque a gente é superior a elas. Nós não podemos chegar lá, essas pessoas elas merecem sofrer a condenação e o juízo eterno. É isso que a gente prega quando, na vinda de Jesus, Mateus 23, fala que a vinda de Jesus, o juízo, não são para os justos, não são para aqueles que seguem Jesus com todo tortinho, mas está seguindo Jesus, não são para esses. São para aqueles que escolheram não aceitar Deus. São para os ímpios. E até hoje a gente prega que Jesus vai voltar e muitos vão ser surpresos, porque vão receber o julgamento de Cristo. Não entendem nada da vinda de Jesus. Não entendem, nunca leram Mateus, não entendem nada. Nunca estudaram Daniel, Ezequiel. Não entendem nada do Apocalipse, não entendem nada. Eles acham que a vinda de Jesus é para condenar o mundo, e é o contrário. A vinda de Jesus é para salvar o mundo. Ele virá como Rei dos Reis do universo. Né? E ele vai resgatar por 1000 anos, são 1000 anos de paz. Então, de novo ele vai voltar para salvar. Né? Mas voltando lá, Jonas, então foge de Deus, né? E aí Deus manda uma baleia para engolir e levar ele para Nínive. Ele chega lá e ele pé da vida, ele fala, eu não vou, Senhor, você me trouxe aqui, eu não acredito. Então, mas aí ele vai, não tem jeito, né? Quando Deus quer alguma coisa, Ele vai atrás da gente, Ele cerca de todos os lados. Ele cerca e Ele quebra todos os nossos paradigmas. E Jonas teve que pregar o amor de Deus e Nínive se arrependeu. Então Jonas estava lá debaixo de uma figueira, com a luta interna ainda, né? Porque a gente é assim, a gente fica regozijando, é igual o vômito que fica ali, aquela raiva, aquela coisa. Você sabe que Deus está falando, mas você não é possível, isso não é possível. Esse amor de Deus, esse perdão, não é possível, não é possível. Não é possível que Deus vai perdoar, não é possível, Senhor. E aí, a planta que ele estava embaixo do deserto, no sol, ele estava na sombrinha, Deus faz a planta murchar e secar. E ele fala, não acredito, até isso, a planta, você tirou a planta, a minha sombra. E aí o Senhor, o Espírito Santo fala com Jonas, Jonas, você está preocupado com uma plantinha, só que eu estou muito mais preocupado com as vidas humanas que estão lá. Crianças, velhos, idosos, e você está tão preocupado com a plantinha que você despreza a vida humana e o perdão e a misericórdia que eu tenho por todos, filhos e criaturas. Então, as pessoas vão, mas é diferente. Querido, Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos. Preste atenção, o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. E não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém querer controlar. Sabe por quê? Porque não vai. Esse entulho que colocaram sobre o Evangelho de Cristo está sendo expurgado e será expurgado cada vez mais até a vinda de Cristo. Por isso que na Bíblia diz que muitos serão surpreendidos. Muitos que diziam, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei a sua palavra. E Cristo vai... Está lá, Jesus falou isso. Jesus falou em Mateus 23, só buscar lá e procurar e ler. Leia Mateus 23. E Jesus fala assim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Né? Aparta-te de mim que eu não te conheço, porque Cristo verdadeiramente é a misericórdia, é o amor, é o perdão. Esse é o Cristo verdadeiro. E o Evangelho todo se resume em uma palavra: amor e salvação. Salvação e amor divino pelo homem, pela criatura, por cada um de nós. Essa é a salvação de Cristo. Aí eu fico me perguntando, né? As pessoas que a gente conhece, que vai conversando, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos aqui, essa série de vídeos, porque eu vejo tanto entulho, né? Você tem tantos exemplos da Bíblia, do amor de Deus, o filho pródigo, como eu falei para vocês, o filho pródigo, a mulher samaritana. E ainda tem, eu posso falar aqui o dia inteiro, o romano, o soldado romano, vem a Cristo e diz, Senhor, meu servo está doente. Aí Jesus falou, tá bom, eu vou lá na sua casa,
Todos ficaram. Primeiro, você pisar numa casa romana, olha, Jesus de novo, quebrando todos os paradigmas da religião da sua época, os entulhos religiosos dos fariseus, dos saduceus, de toda a religiosidade. E ele vai no âmago da questão, né? Ele quer ir lá, porque ele quer pisar na casa romana, ele quer quebrar os paradigmas daquela sociedade judaica, religiosa, farisaica. E aí ele fala, o soldado, o general romano, fala assim, não, senhor, eu sou um general, eu tenho várias pessoas, vários soldados ao meu comando. Eu dou uma palavra, eu não preciso de olhar para ver se vai ser cumprida a minha palavra. Eu sei que ela vai ser, porque a minha palavra, eu falo e ela já vai ser cumprida. Porque eu sou general, eu tenho vários servos fiéis. Então basta uma palavra sua. Jesus virou e falou, ouça, ó Israel, eu nunca vi até hoje uma fé como desse pagão romano cristão. Pagão romano, não era cristão. Esse pagão e romano. Veja, se isso não ter diferença, então eu não sei mais o que é. Até na fé se encontra mais fé fora da religiosidade. Muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes, muitas pessoas estão tendo um contato íntimo com o Espírito Santo de Deus e com o Criador, e eles nem sabem isso, mas eles estão tendo contato com as verdades espirituais universais, eternas, fora do nosso atemporais, e a igreja está achando que é a dona da verdade, a dona das verdades espirituais e das bênçãos e das riquezas de se ter fé, de se usar o Espírito Santo. Cuidado, cuidado, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus é Deus, com ou semigo. Com ou semigo. O Senhor pode levantar filhos até das pedras. Ele pode fazer clamar filhos até das pedras. Só basta um coração contrito, aonde quiser. E Ele levanta e Ele abate quem Ele quer. O profeta estava numa dúvida muito grande, então Deus falou para ele assim, ó, vem aqui, desce à casa do oleiro, que eu vou te mostrar uma coisa. E o profeta desceu. Ele chegou lá, viu um velhinho, um oleiro. O oleiro é aquela pessoa que mexe com barro, que faz vasos de barro, faz utensílios de barro. O utensílio de barro ele é para ser usado ou para carregar água, armazenar comida, né? Com a tampa. Então ele olhou aquele oleiro, né? Com aquela roda, e aquela roda que gira com o pé, e ele bota o barro, joga água, amassava o barro, até o barro estar bem mole. Daqui a pouco ele começa a fazer, aí ele vem moldando e faz um vaso. O vaso está prontinho, de repente ele olha para o vaso e ele, por algum motivo que não fala qual, mas provavelmente uma imperfeição, ou na caneca, ou na borda, não sei, mas ele começa todo o processo de novo. E ele vai fazer quantas vezes ele quiser, porque ele é o oleiro. Ele vai quebrar e refazer, e fazer e refazer quantas vezes ele quiser. Assim é Deus. Ele faz e refaz como ele quer, quando ele quer, a hora que ele quer. Mas nós queremos o controle. Nós queremos controlar o Espírito de Deus e a ação dele, tanto na nossa vida, como na vida das nossas ovelhas. Eu já ouvi falar, mas essa é a minha ovelha. Não tem ovelha nenhuma. Não tem. Só há um pastor. Cristo falou, só há um pastor, não tem bispo, não tem ovelha, não tem nada disso. Para Cristo, só há um. O próprio Cristo falou lá nos evangelhos, né? Só há um pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso é a Bíblia e é o próprio Cristo falou, né? Então, é isso aí, gente. Eu espero que esse é o primeiro vídeo de muitos. Espero que você dê um like, compartilha. Porque a partir de agora o objetivo é compartilhar a verdade nua e crua do Evangelho que eu conheço. Sabe, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho genuíno da salvação e do amor de Deus. Espero que você tenha gostado, que você medite
medite em oração sobre palavras, vá buscar cada versículo que eu falei aqui, busque, medite, Hebreus 12, Evangelho 23 de Mateus, João 1, capítulo 1, tá? Efésios 2, 8 e 9 e vários outros aqui que a gente falou, para que você possa pensar. No próximo vídeo eu vou continuar com esse tema sobre a salvação, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Que Deus te abençoe.